Olá, alunos do terceiro ano. Aqui é o professor Onísio e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do conjunto dos números complexos. E o conteúdo de hoje é sobre a forma algébrica de um número complexo. Então, é o conteúdo que a gente vai ver hoje, né? Então, seria forma algébrica. Então, para a gente representar um número complexo, nós temos que representar de uma determinada forma. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, como que a gente representa um número complexo? Um número complexo, ele vai ser representado da forma z igual a mais bi. Lembrando que esse i é aquele número imaginário, né, que foi introduzido na aula anterior, que vale raiz quadrada de menos 1. Então, nesse tipo de representação, então nós temos esse a, que é um coeficiente. Então, esse a aqui, a gente vai chamar ele de parte real, porque ele não está acompanhado do i, ele está sozinho, só o a. Seria um número real. E esse b aqui, a gente vai chamar ele de parte imaginária, justamente porque tem o i, certo? Então, quando você vê um número, o número que acompanha o i é a parte imaginária, e o número sozinho sem o i é a parte real. Então, quando você tem isso, então nós temos aqui a representação da forma algébrica. Então, essa forma aqui é a forma algébrica de um número complexo. Aqui foi representado pela letra Z, mas lembrando que o número complexo pode ser representado por qualquer outra letra, tá? Eu poderia falar, por exemplo, que esse Z aqui, ele pertence ao conjunto dos números complexos, tá? Se eu representar aqui por uma outra letra, por exemplo, W, aí seria W pertence ao conjunto dos números complexos. Muito bem. Então, mediante esta representação, então vamos fazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui. Primeiro exemplo. Então, se eu tenho um número complexo aqui, z igual 2 mais 3i, tá? E aí pede para você representar parte real e a parte imaginária. Então, quem vai ser a parte real e a parte imaginária de cada um desses elementos representados por esse número complexo? Então, vamos lá. A parte real, aí é representado pelo número sozinho. Então, se vocês virem aqui, ó, a parte real é o número que aparece sozinho, sem a letra i, que é do número imaginário. Então, se você olhar nesse número complexo aqui, ó, qual é o número que está sozinho aqui? No caso, é o 2. Então, a parte real desse número complexo aqui, representado dessa forma algébrica, então a parte real aqui vai ser o número 2. E quem vai ser a parte imaginária? Então, novamente, a parte imaginária é o número que acompanha o i, aqui representado na forma algébrica pela letra b. Então, aqui a parte imaginária, se você olhar esse número aqui, ó, então quem que vai ser o b aqui? Então, vai ser o 3, que é a parte imaginária, tá? Então, nós temos aqui a parte real vai ser o 2 e a parte imaginária vai ser o 3, ok?
Outro tipo de exercício que pode pedir também é para vocês determinar quem são os coeficientes. Vamos colocar aqui um segundo exemplo, por exemplo. Então, determine a parte real e a parte imaginária dos números complexos. Então, para determinar a parte real e a parte imaginária dos números complexos, então vamos pegar aqui letra A. Digamos que seja z igual 3 mais 8i. Tá? Então, quem vai ser aqui a parte real? A parte real aqui, ó, essa parte real vai ser o que a gente vai representar pela letra A, certo? Quem é a parte real? É o A, da representação algébrica. Então, aqui, essa parte real vai ser o meu A. E quem vai ser aqui, ó, a parte imaginária. Então, a parte imaginária, como vocês verem aqui, vai ser representado por B. Então, essa parte imaginária aqui, eu vou representar ela pela letra B, certo? Então, nesse caso aqui, ó, quem é o meu A, que é a parte real? Nesse exemplo aqui, vai ser o número sozinho, então vai ser o 3. Quem é a parte imaginária? É o que acompanha o I, no caso aqui é o 8. E aí a gente representa por B. Então, B igual a 8. Então, parte real, 3, parte imaginária, 8. Ou, de forma algébrica, A igual a 3 e o B igual a 8. Sumiu aqui um pouquinho da tela, né? Muito bem. Um outro exemplo. Vamos pegar aqui. Z igual 4 menos I. Então, como que ficaria esse aqui? Quem é o A? Que é a parte real. É o número sozinho, no caso 4. Quem é B? Que é a parte imaginária. É o número que acompanha I. Como não tem número aqui, ó, é como se tivesse o número 1 aqui. E tem um menos, então seria menos 1. Ok? Então, toda vez que não tem número, acompanhando a letra, esse número é 1. É o mesmo caso quando você tem x e não tem número antes, aí considera o número 1. Da mesma forma, é aqui. Letra C. Esse aqui é o B. Letra C. Z igual 1 mais I. Como que vai ser esse aqui? Olha, o A é o número sozinho. No caso aqui, é o número 1. E o B, que é a parte imaginária, olha, novamente, não tem número. Então, esse número vai ser 1. Como tem um sinal de mais, então vai ser mais 1. Só que quando é mais, não precisa colocar o sinal. Então, simplesmente 1. Então, vamos agora à letra C, letra D agora. Z é igual a 10i. Observe que agora eu já não tenho o número sozinho mais, tá vendo? Eu não tenho o número sozinho, porque esse 10 aqui ele acompanha o i. Então aqui, quem que vai ser o meu a aqui? Como eu não tenho o a, não tenho o número sozinho, sempre que isso acontece, o a vai ser 0. E o meu b vai ser a parte imaginária, que é o que acompanha o i. No caso aqui vai ser o 10. Então sempre que você tem um número complexo que não tem o número sozinho, o 0 vai ser o valor de A ou a parte real vai ser 0, ok? E um último exemplo aqui, letra E, Z é igual a 8. Bom,
8 aqui é um número real, né? Porque não tem i. Então, você não tem a parte imaginária. Então, não existe a parte imaginária aqui. Mas como o z pertence ao conjunto dos números complexos, então aqui a gente tem que considerar ele como sendo um número complexo. Então, esse 8 aqui, ele é o número sozinho. Ele vai ser o a, certo? Então, o a vai ser 8. Ok? E o meu b é o número que acompanha i. Como não tem i, então o meu b vai ser 0, ok? Isso aqui era como se eu escrevesse isso aqui dessa forma aqui, ó. 8 mais 0 vezes i, certo? Porque 0 vezes qualquer número é 0, cancela. Aí vai sobrar quem? Só o 8. Então, aí nesse caso, o a vai ser o 8 e o meu b vai ser o 0. Então, sempre que você tem um número sozinho assim, esse número vai ser a parte real e o outro número vai ser 0, que é o b, que é a parte imaginária. Ok? Bom, então vamos pegar fazer mais alguns exemplos aqui. Vamos passar agora para o terceiro exemplo, que seria parte de classificação. Então, para a gente fazer a classificação, então vamos fazer agora aqui, ó, nossa classificação. Como que a gente vai classificar um número complexo? Certo? Classificação dos números complexos. Então, a classificação de um número complexo, ele pode ser classificado de 3 formas. Então, nós temos aqui um número complexo. E ele pode ser classificado de 3 formas. A primeira classificação dele é real. Quando que um número complexo vai ser o número real? Quando atende esta condição aqui, ó. B igual a 0, certo? Depois nós podemos ter um número complexo imaginário, que é o número normal representado de forma completa. Imaginário. Quando que o número complexo vai ser um número imaginário? Quando o nosso b for diferente de 0, tá? Porque se o b for igual a 0, cancela o i, aí deixa de ser imaginário. E ainda nós podemos ter um número imaginário puro. Quando que um número vai ser imaginário puro? Para que ele seja imaginário puro, nós temos que ter a igual a 0 e b diferente de 0. Então, quando acontece essa situação, então nós temos um número imaginário puro. Então, vamos colocar aqui um exemplo de cada um deles. Por exemplo, quando que o número vai ser real? Quando b for igual a 0. B, lá na forma algébrica, então a gente tem o número z lá. É z igual a mais bi. Essa é a forma algébrica. O b igual a 0, aí vai ficar 0 vezes i, cancela, vai sobrar só o a. O a é a parte real, certo? É um número real. Então, nesse caso aqui, quando que eu vou ter um número real? Quando ele for, por exemplo, z igual a um número qualquer. Exemplo aqui, z igual a 5, certo? Quando que ele vai ser imaginário? Quando b for diferente de 0. Então, esse b aqui vai ter que ser diferente de 0. Então, eu vou ter normal. Então, eu vou ter o número z igual, por exemplo, a 2, mais o b, que acompanha aí, tem que ser diferente de 0. Então, vamos colocar aqui, mais 3i. Esse aqui é um número imaginário, certo? E imaginário puro, quando a for igual a 0
Ou seja, esse A aqui vai ser 0, então cancela, né? E o B tem que ser diferente de 0, então vai ter que ter um número diferente de 0. Então, o A é igual a 0, então não precisa colocar. E o B vai ter que ser diferente de 0. 3i, por exemplo. Então, toda forma que tiver representado dessa forma, ele é classificado como imaginário puro. Ok? Bom, vamos ver aqui alguns exemplos aqui, né? Nós fizemos exemplo 1, 2, vamos colocar aqui o exemplo 3, por exemplo, né? O 3, classifique os números complexos abaixo. Então, classifique os números complexos abaixo. Então, como que a gente vai fazer essa classificação? De acordo com o que a gente viu anteriormente. Então, vamos lá. Letra A. Z igual a 12. Observe que só tem um número, certo? Então, se ele só tem um número, esse número aqui é o A. Então, o B aqui não existe. Então, é como se o B fosse igual a 0. Então, se você for olhar na classificação, ó, quando o B é igual a 0, ele é um número real, certo? Olha o exemplo aqui, ó, quando você tem um número. Então, aqui vai ser real, ok? Bom, se eu tenho um outro exemplo aqui, letra B, Z igual 10i. Como que vai ser classificado esse número aqui? Então, observe que o meu B, que é o 10, ele é diferente de 0, e eu tenho o A, que é um número. Aqui não tenho. Então, como eu não tenho o A, que é um número, eu só tenho o B diferente de 0, então ele vai ser o número quê? Imaginário ou imaginário puro? Então, como aqui ó, eu não tenho o A, então é como se o A fosse 0. E o A sendo 0, então ele vai ser o número imaginário puro. É esse caso aqui, ó, Z igual a um número acompanhado da letra I. Então, esse aqui vai ser o número imaginário, puro. Ok? Agora vamos para um outro exemplo aqui, letra C. Letra C. 8 mais 5i. Como que vai ser classificado esse número aqui? Bom, eu tenho o A diferente de 0, porque eu tenho um número aqui, e eu tenho o B diferente de 0 também. Então, ele é a forma completa da forma algébrica. Então, quando você tem a forma completa aqui, ó, da forma algébrica, ele vai ser um número imaginário, tá? Então, quando ele tem a forma completa, ele é simplesmente um número imaginário. Então, essas são as classificações que nós temos para o número complexo: real, imaginário puro e imaginário. Se ele estiver na forma completa, ele é um número imaginário. Se faltar o A, que é o número sozinho, ele é imaginário puro. Se tiver só o número, ele é classificado como real, um número real. E vou resolver um outro exemplo aqui, aplicando esse conceito de classificação. Exemplo, vamos resolver aqui o próximo exemplo, número 4. Seja Z igual 2 menos 8m mais
3K mais 15 I. Tá? Determine M e K de modo que, letra A, Z seja real. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que olhar é identificar quem é A e quem é B. Essa parte aqui, ó, não tem o I. Então, se ele não tem o I, isso aqui era como se fosse o meu A. E essa outra parte aqui, ó, que está dentro do parênteses, está acompanhando do I. Então, isso aqui é como se fosse o meu B. Porque a forma algébrica de Z é igual a mais BI. Então, a gente está obedecendo esse padrão aqui. Ok? Esse aqui é o número Z. Para que ele seja um número real, qual é a condição para que ele seja um número real? Para que seja real, B tem que ser o quê? Igual a zero. Essa é a condição para que seja um número real, ok? Então, para que ele seja real, a condição é B tem que ser igual a zero. Isso aí a gente pegou lá da classificação, ó, certo? Bom, para que B seja igual a zero, aí eu vou procurar aqui na minha expressão em cima, onde que está o meu B? O meu B não é essa parte aqui, 3K mais 15? Então, no lugar do B, eu vou substituir pelo valor dele na expressão dada na forma algébrica acima. Então, vai ficar 3K mais 15, que é o B, isso aqui tem que ser igual a zero. Aí, eu vou isolar aqui o K, então vai ficar 3K igual mais 15, passa menos 15. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar menos 15 dividido por 3. E fazendo a divisão, menos 15 dividido por 3, isso aqui vai dar 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, para que esse número Z acima seja um número real, o meu K tem que ser igual a menos 5, para que seja um número real, ok? Isso a gente pegou pela condição dada aqui em cima, aqui, ó, para que ele seja um número real, o B tem que ser igual a zero. Então, se o B for igual a zero, eu vou ter o número real, vou ter somente essa primeira parte aqui, porque veja bem, se o K aqui é menos 5, olha, 3 vezes menos 5 vai dar menos 15. Com mais 15, dá zero. Vezes I, aí cancela essa parte que tem o I, e aí fica só o número aqui, que é considerado o número real, ok? Vamos fazer mais um outro exemplo aí, deixa eu pegar mais uma folha aqui, para a gente fazer mais um exemplo aí. Vamos considerar aqui na letra B. Digamos que agora eu quero que o Z seja imaginário puro. Imaginário puro. Para que ele seja imaginário puro, o meu A tem que ser igual a zero e o meu B tem que ser diferente de zero. E agora é só substituir. Quem é o meu A? Aí eu vou lá na minha expressão lá. Ó. Quem é o meu A? 2 menos 8M. Então, no lugar do A, eu vou colocar 2 menos 8M. Isso aqui tem que ser igual a zero, tá? E agora resolver isso aqui.
Agora pega na segunda parte. Quem é o meu B? Ó, o meu B é 3K mais 15. Então, eu vou ter aqui 3K mais 15 tem que ser diferente de zero. Então, essas são as duas condições para que ele seja imaginário puro. Agora é só resolver cada uma delas. Caiu numa equaçãozinha normal, aí é só resolver, né? Então, aqui ó, vai ficar menos 8m é igual a menos 2, porque mais 2 aqui passa com o sinal trocado. Como aqui está negativo, multiplica por menos 1. Aí troca todos os sinais. 8m é igual a 2. Agora, esse 8 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar 2 dividido por 8. E fazendo aqui a simplificação, isso aqui eu posso simplificar por 2, tá? Então, simplificando aqui por 2, 2 por 2 vai dar 1, 8 por 2 vai dar 4. Então, nós temos aqui o nosso valor de m. Então, o m tem que ser igual a 1/4, ok? E o meu k? Aí é só resolver, né? Então, 3k vai ser igual a mais 15, passa menos 15. Igual não, diferente, né? Porque a condição aqui tem que ser diferente de zero. E agora eu vou isolar o k. Então, vai ser k diferente de menos 15. O 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, k vai ser diferente. 15 dividido por 3 vai ser 5. E com isso nós temos os dois valores que o exercício pediu para determinar. Então, ele pediu para determinar os valores de m e k, aqui ó, m e k, de modo que letra A seja um número real. Então, a gente já fez antes. E a letra B, para que seja um número imaginário puro. Para que seja imaginário puro, aí a gente vai lá naquela classificação lá, o imaginário puro. A tem que ser igual a zero e B tem que ser diferente de zero. Então, para que isso ocorra, como o meu A aqui é 2 menos 8m, então o meu M tem que ser 1/4 e o meu K tem que ser diferente de menos 5. Ok? Bom, então o que tinha para forma algébrica dos números complexos era isso. E agora vocês vão fazer as atividades que serão encaminhadas para vocês no arquivo PDF. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo no privado, ok? Bons estudos a todos!